Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé. O meu, o teu, o nosso programa de cada dia. E para darmos início nesta programação, nós teremos uma palavra de oração falando com o nosso Pai Criador e pedindo a bênção, a direção, pedindo perdão pelos nossos pecados e agradecendo por tudo. Oremos todos e eu convidaria todos os nossos irmãos para orarem comigo. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos reunidos, essa grande congregação espalhada por todas as partes, através deste meio virtual, e nós damos graças ao Senhor pela vida de cada um dos nossos irmãos. E agradecemos por aqueles que amam esta mensagem, amam a Tua palavra e amam também esta programação, Senhor. E nós pedimos a direção, a bênção, pedimos a inspiração divina
e que todos sejam abençoados e, acima de todas as coisas, nós queremos que o nome do Senhor seja glorificado através do teu povo. Nós pedimos tudo isto humildemente e no precioso e poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bom, meus irmãos. A escritura que nós vamos ler está no Evangelho de João, capítulo 11. João, Evangelho, capítulo 11. E nós começaremos a leitura desde o primeiro versículo. E, por certo, nós temos a intenção de lermos uma porção grande desta escritura, né? Se o Senhor permitir. E então, enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias para nos acompanhar, nós queremos trazer as nossas notificações diárias, rotineiras, né? Este programa, ele é publicado diariamente, de segunda a sábado, no horário das 18 horas, aqui por este canal, a mensagem do sétimo anjo. E é um oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste, que fica no estado de São Paulo, né? E os nossos cultos ali são realizados todas as quartas-feiras, às 19 horas, e todos os domingos, às 18h30. E todos os nossos amados irmãos são bem-vindos, são convidados a estarem conosco. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os nossos cultos ali são realizados às quintas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 8h30 da manhã. E esse endereço também é no estado de São Paulo. E todos vocês, nossos amados irmãos, companheiros, estão convidados a participarem conosco de nossas reuniões presenciais, não é? E também nós temos os grupos de WhatsApp, onde nós retransmitimos toda a programação deste canal. E, portanto, se o nosso precioso irmão, a nossa preciosa irmã, desejar ser participante de um dos grupos, é só deixar o seu pedido aí nos comentários, seu número de WhatsApp e o seu nome, e nós te adicionaremos, porque assim sendo, fica mais prático para todos encontrarem o programa diariamente, não é? Então, quando nós publicamos aqui no canal, simultaneamente nós já publicamos também nos grupos. Então fica fácil, principalmente para aqueles que não têm muita familiaridade com a internet, não têm muita familiaridade com o YouTube. Fica simples e prático, né? E se você tiver um pedido de oração, você pode deixar o teu pedido aí nos comentários também, e nós estaremos, a Igreja do Senhor estará orando por você, intercedendo pela tua necessidade. Amém. Graças a Deus, não é? Bom, dito isto, então, agora nós vamos à leitura, conforme nós dissemos, Evangelho de João, capítulo 11, começando no primeiro versículo. E nós vamos ler pausadamente, por ser uma leitura bastante extensa, para que facilite a compreensão de cada irmão que estiver acompanhando, não é? Vamos então. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria
era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Então vamos fazer uma pausa para nós nos relembrarmos de algum detalhe da Escritura, não é? Em algumas programações anteriores, o profeta de Deus, irmão Brana, estava comentando sobre essa atitude daquela mulher que chegou ali na casa daquele fariseu, Simão, e ungiu ali a cabeça do Senhor Jesus Cristo com unguento e também lavou seus pés com lágrimas e os enxugou com seu cabelo. Então é essa Maria aqui que era a irmã de Lázaro. Então vamos para o versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Outra pausa para a nossa meditação. Essa moça, chamada Maria, não é, que ungiu o Senhor Jesus Cristo, o profeta disse que ela já havia tido a revelação de que o Senhor Jesus Cristo era o Messias, que ele era o profeta daquela hora e que ele era o mensageiro. Então ela já tinha recebido essa revelação. E naturalmente ela talvez tenha deixado a sua congregação, a sinagoga onde ela congregava, para seguir o Senhor Jesus Cristo. Acontece que quando seu irmão ficou enfermo, ela mandou chamar o seu mestre, naturalmente seu pastor, não é? O Senhor Jesus Cristo agora era o pastor dela, e também de Marta e também de Lázaro. Mas ocorre que ele ainda permaneceu ali 2 dias, sem ir para a aldeia de Betânia, a aldeia de Marta e Maria, para atender o pedido daquela irmã. Vamos observando os acontecimentos, os fatos, não é? Então, depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Bom, ele está dizendo que quem anda de dia, que é a luz da palavra, a luz da inspiração, a luz da revelação, não é? Quem anda nessa luz nunca se confunde, nunca tropeça, porque sabe onde está indo, sabe o que está fazendo, né? Bom, versículo 11. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro
o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse. Eu vou ler mais um pouquinho, depois eu vou pausar novamente, né? Ele disse: Lázaro está morto. E eu folgo, quer dizer, eu me alegro por não estar lá quando ele estava doente, né? E aí ele veio a falecer. Que lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrer ou morrermos com ele. Então agora nós vamos fazer a pausa, não é? Tomé era um dos discípulos, um dos 12, na verdade. E você vai comparar a fé, ou a convicção, ou a revelação de Tomé com a revelação de Maria. Daqui a pouco Maria vai fazer uso das palavras dela, não é? Então, mas lá na escritura que nós tínhamos lido aquele dia, em algumas programações anteriores, nós ouvimos que ela sabia que ele era o mensageiro e ela sabia perfeitamente o que poderia acontecer estando Jesus próximo a elas, não é? Agora, Tomé parece não ter a mesma revelação que ela tinha, porque ele disse: há poucos dias atrás nós estávamos lá e precisamos sair corridos porque eles queriam apedrejar-te. Agora vamos voltar lá para morrermos. Mas tudo bem, se o Senhor vai e é necessário que assim seja, então nós iremos também, e se for preciso, morreremos com o Senhor. Nós temos aí duas faces, duas bandas, né? Porque alguém pode dizer, mas Tomé era incrédulo, ele duvidava. Mas também tinha o outro lado, ele estava disposto a morrer pelo seu mestre. Esse é o outro lado, é o lado positivo. Então vamos para morrermos junto com ele. Se ele vai morrer, nós estaremos juntos ali. Porque é certo que um verdadeiro companheiro nunca abandona seu companheiro em situação nenhuma. Em quaisquer condições, um verdadeiro companheiro não abandona o outro. Seja numa estrada à noite, escura, seja no perigo, seja no que for, o companheiro vai estar sempre ali porque é companheiro. Então nós vemos aqui que ele não tinha talvez a revelação perfeita de que Jesus fosse o Messias, mas pelo menos ele era sério, ele era honesto, e ele disse: então nós iremos juntos com ele, nós não o abandonaremos, e se for o caso que ele venha a morrer, nós estaremos juntos e morreremos com ele. Bom, versículo 17.
Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém, era distante, não é? Distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Maria, Marta e Maria, acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Aleluia! Bendito seja Deus. Teu irmão há de ressuscitar. Vamos aqui no 24 agora. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está cá e chama-te. Então ele chegou, falou com Marta e depois disse para Marta: vai chamar tua irmã Maria, não é? Ela foi aquela que tinha ungido ele, não é? Vai chamar tua irmã Maria um pouquinho, não é? Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aleluia! Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Aleluia! Jesus chorou.
Disseram, pois, os judeus: vede como ele o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? O profeta de Deus, irmão Brana, diz que durante esses 4 dias que ele estava sepultado ali, o seu nariz já tinha caído. Os vermes já tinham comido seu nariz. Olha que situação. Olha que condição ele se levantou da sepultura. Aleluia. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Aleluia. Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais sacerdotes e os fariseus formavam conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos a tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Olhemos isto agora. O que nós vamos fazer agora? Esse rapaz, esse rabi, faz muitos sinais. Ele cura muitos enfermos. Ele ressuscita mortos. Se nós deixarmos isso continuar desse jeito, o que será da nossa igreja? Os romanos vão nos tirar dos nossos postos. Quem sabe os romanos não nos darão mais aquelas gordas ofertas para o sustento da nossa igreja, não é? Então, o que é que nós vamos fazer com esse rapaz agora?
E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. Então, ele disse aqui, o sumo sacerdote, né? Disse: olha, vocês não sabem de nada, né? Talvez vocês não saibam que um homem tem que morrer para salvar a nação. E ele também, Caifás, eu penso que ele também não sabia de nada, na verdade. Ele sabia disso, que um homem deveria, porque ele profetizou, não é? Isso foi uma profecia, que um homem teria que morrer em benefício da nação. Mas ele não sabia que aquele homem era Jesus Cristo, o Messias. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, depois consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus. Então, a partir daí, Jesus não andava assim, abertamente, publicamente, no meio deles, não é? Mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim. E ali ficou com os seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros: estando no templo, que vos parece? Não virá a festa? Será que ele não virá? Cadê ele? Onde está ele? Não é? Será que ele não vem na festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Amém. Nós lemos todo o capítulo 11 do Evangelho de João, não é? Todo o capítulo 11, que são 57 versículos. Agora nós vamos aqui para a mensagem que nós estamos estudando, já está no finalzinho, não é? A mensagem que está em apreço aqui é: ouvi, mas agora vejo. Então nós estamos parados no parágrafo 196. Vamos aqui. Ouvi, Senhor, falar de ti. Agora te vejo. Senhor Jesus, abençoa estas pessoas enquanto elas esperam. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu vou deixar o Espírito Santo, eu confio que ele fará, examinar a sua mente. Então ele disse: eu vou deixar o Espírito Santo examinar a sua mente, eu confio que ele fará isto, né? Examinar a sua mente,
prová-lo, provar sua alma e ver se você realmente crê. Amém? Você crê? A Bíblia diz: se tu creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Provar realmente se você realmente crê. E se você descobre que há um pouquinho de dúvida ali, você levantará a sua mão? Você terá coragem, né? Se você não consegue crer, se você não consegue ter fé suficiente, você teria coragem de levantar sua mão? Não é? Ele está perguntando aqui, dizendo: Senhor Jesus, deixa-me ver-te. Eu tenho ouvido falar de ti, mas nunca te vi. Realmente, deixa-me ver-te. Eu crerei. Correto. Isto é ótimo. Há alguém aqui que não o conhece como seu Salvador? Levante sua mão. Diga: se eu sou um pecador, mas se tu apenas me deixares te ver, Senhor Jesus, manifesta esta palavra que eles estão falando. Eu sei que foi assim. A pessoa supostamente aqui dita, não é? O profeta está dizendo que a pessoa poderia dizer: Senhor, eu sei que foi assim, porque eu já ouvi ser lido na Bíblia, eu já ouvi muitas coisas, mas eu nunca vi, eu nunca tive a experiência, né? Eu sei que foi assim que Jó te viu, eu sei que foi assim que Abraão te viu, eu sei que foi assim que o restante deles te viu, porque foi a tua palavra prometida sendo vindicada. Eu ouvi todos os tipos de coisas e truques, quer dizer, eu já vi muitas coisas, Senhor, que não são verdadeiras, que são enganações, mas agora eu estou vendo algo real, não é? Coisas e truques, tudo mais, mas compreendo que há uma mensagem dos últimos dias na terra que foi falada através de um anjo no Rio em 1933. Ele havia perguntado há algumas linhas atrás: você crê? Agora nós repetimos a mesma pergunta. Você crê que um anjo veio até ao rio Ohio quando o profeta de Deus estava batizando ali, né? E disse que assim como... aliás, ele disse: tu e a tua mensagem precursarão a minha segunda vinda. Eu ouvi falar sobre os cultos de cura que estavam acontecendo, e eu sei quando aquilo acontece. Isso não pode permanecer naquela mesma velha rotina denominacional. Isso não foi enviado para aquilo. Nunca permaneceu ali. Aqui tem um espaço em branco na fita
Você deseja vê-lo? Amém? É uma pergunta que vai ficar para nós respondermos. Se você não viu, nesta noite ou neste dia, você deseja vê-lo? Oremos agora. Gracioso Deus e Pai que está nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por mais esta vez podemos estar aprendendo da Tua bendita palavra, meu Pai. E eu peço que o Senhor mostre a cada um aquilo que ainda não foi visto por determinada pessoa, que somente ouviu falar, ouviu alguém pregar, mas nunca teve a sua própria revelação, a sua própria visão sobre a verdade. Pai, cura os enfermos, liberta os oprimidos, dá vitória ao teu povo, dá a bênção em favor de cada um dos teus filhos, esses que estão reunidos conosco, que sejam todos abençoados, os lares, as famílias, no santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos. Desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, meus amados. Estamos chegando no final da nossa apresentação de hoje. Se o Senhor Deus, nosso Pai, permitir, nós voltaremos a estar juntos novamente em nossa próxima programação. Então, fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e até nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém, amém.